Finalmente a Nintendo anunciou o Nintendo Switch 2 para o mundo, e com isso a gente conseguiu ver um pouquinho mais do console, qual que é a cara dele e tudo mais. Mas a pergunta que acaba sendo levantada é como que será o primeiro ano de vida do Nintendo Switch 2? E eu tenho uma opinião aqui, cara, que eu acho que a Nintendo pode dominar a geração, e eu vou te falar o porquê no vídeo de hoje. Fala galera, tudo bem com vocês? Quem está falando é o Marcel, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Vida de Nerd, é um prazer ter você aqui comigo. E vamos lá, manos, eu acho, tá? Já vou cravar aqui pra vocês, eu acho que a Nintendo tem tudo pra dominar a geração novamente. Mas pra você entender, antes de você comentar qualquer coisa, assiste o vídeo até o final e vamos levantar esse debate sadio aí nos comentários, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A Nintendo anunciou nessa última quinta-feira o Nintendo Switch 2 por meio de um trailer, meio que teaser, né? Mostrando um pouco mais do console. Nada além, não foi mostrado o sistema operacional, configurações, não foi mostrado specs, não foi mostrado o hardware total, né, em si, não foi aberto, não foi mostrado os jogos, nem nada. Foi mostrado um jogo rodando na tela do console e a gente já vai chegar lá. Porém, antes de mais nada, vale a pena lembrar que todos os rumores que tivemos, inclusive mockups, estavam corretos. Inclusive a imagem, tão famigerada imagem vazada do Nintendo Switch 2, onde a pessoa segurava ele de lado e muita gente falou que era IA, e aí tinha o background de IA, mas a mão era real e tudo mais. Aquela imagem também se provou ser verdadeira. Aquilo lá realmente era o Nintendo Switch 2. Mas Nate The Hate, que foi o cara que vazou a data do trailer, e é um cara que vem falando bastante coisa a respeito do Nintendo Switch 2, onde a gente estava olhando sempre ali com aquele grãozinho de sal, né? Sempre como rumor, obviamente. Rumores têm que ser tratados como rumores. Inclusive, a parte de rumor que eu falar aqui no vídeo, vocês levem como rumores, porque ela só vai deixar de ser rumor quando a Nintendo oficializar ou a empresa em que estiver ligada a determinado jogo também oficializar, tá bom? Então, rumores são rumores, fique sabendo disso desde já. Porém, o Nate The Hate, ele estava muito confiante e ele falou que a data seria quinta-feira. E todos nós, inclusive eu, esperávamos aí um tweet da Nintendo na quarta-feira avisando que no dia posterior ela avisaria ou ela mostraria lá o trailer do Nintendo Switch 2 como aconteceu. Chegou na quarta-feira, não teve tweet nenhum, e na quinta-feira tinha bastante gente já descrente, falando, pô, então não vai acontecer nada, só mais 72 horas, e aquela brincadeira e tudo mais. E o próprio Nate The Hate estava lá tranquilo, reiterando o que ele disse no dia anterior, falando, não, relaxa, vai acontecer, é certeza. Então, eis que aconteceu, tivemos ali o deslumbre do Nintendo Switch 2, vimos lá um pouco mais do aparelho, a cara dele, o formato, as cores, né, algumas funções e tudo mais. Mas e aí? Como que vai ser? O que a gente pode esperar do primeiro ano do console? E eu já vou adiantar aqui para vocês, o primeiro ano desse console vai ser fantástico. E você quer saber por quê? Vamos começar pelo hardware. Os vazamentos indicam um hardware com qualidade ou potência próximo ali de um PS4, PS4 Pro. Specs vazadas apontam que ele pode chegar perto ali de um Xbox Series S. Até o Neco brincando lá no Twitter falou, olha, na minha humilde opinião, tá galera? Um Xbox Series S Lite em modo dock. O que também nos leva a crer que se ele chegar com uma potência próxima de um Xbox Series S, ele já pode rodar todos os jogos que estão disponíveis na geração atual, PlayStation 5 e Xbox Series X e X. Obviamente, com algum downgrade, com uma qualidade menor em algumas coisas, mas isso ainda entre aspas, eu não vou falar nem muito em downgrade, porque Xbox Series X, S e PlayStation 5 não tem DLSS e o Nintendo Switch vai ter. Para você que não sabe o que é DLSS, eu não vou entrar em termos técnicos aqui nesse vídeo para não alongar demais. Procura aí o que é o DLSS e procura também o que é a IA, Inteligência Artificial, ajudando na geração de frames, o que ela faz nos jogos. Então, tipo, teríamos aí um Xbox Series S um pouquinho menos potente com tecnologias mais novas, ajudando tanto com geração de IA para frames, como DLSS para resolução. Só esses dados por si só já faz com que possamos pensar em algo muito bom para o Nintendo Switch 2 e também já deixa a gente bem empolgado para o futuro do console. Mas ainda assim você me pergunta, pô Marcel,
Vamos tirar o Xbox Series S da jogada e vamos pensar num PS4, PS4 Pro. Mesmo assim, um PS4, um PS4 Pro ainda tendo essas tecnologias, a gente pode esperar muita coisa boa vindo dele. E inclusive, esse porquê, que são alguns jogos que eu vou mencionar para vocês aqui, eles também foram vazados pelo próprio Nate The Hate. O mesmo cara que já acertou muito no passado, que provou que tem fontes, sim, e que falou a data de quando o Nintendo Switch 2 seria anunciado, e foi. Tá? Ele falou de Star Wars Jedi Survivor. É um jogo com gráficos bonitos, é um jogo pesado e é um jogo que estaria chegando no Nintendo Switch 2 no seu primeiro ano. Inclusive, eu joguei esse jogo recentemente e posso falar para vocês, ele é sim bonito. O sistema de iluminação dele é muito legal, é muito bonito, com sabre de luz e tudo mais. Eu já fico bem curioso para ver como é que ele rodaria no Nintendo Switch 2, inclusive no modo portátil. Porque a gente sabe que, segundo os vazamentos, a potência do console em modo dock será uma, em modo portátil será outra. Mas ainda assim, é um jogo pesado chegando para o console aí no seu primeiro ano. Nate The Hate também falou de Red Dead 2, que é um outro jogo pesadíssimo, que também estaria chegando no primeiro ano de vida do Nintendo Switch. E aí você me fala, pô Marcel, mas Red Dead e Jedi Survival não são jogos pra mim me animar demais aí com o primeiro ano do Nintendo Switch. Calma lá que a gente ainda vai chegar nos exclusivos. E aí no final a gente vai ver o quão grande esse ano pode ser. Então fora Red Dead e Jedi Survivor temos Final Fantasy VII Remake, que eu também falei no vídeo anterior. Mas não só o Final Fantasy VII Remake, que já rodava bonito no PlayStation 4 e no PS4 Pro. A gente vai ter também Final Fantasy VII Rebirth, que é um jogo exclusivo de PlayStation 5. Então Final Fantasy VII Remake chegando em 2025 e o Rebirth chegando em 2026. Então o Rebirth eu vou tirar da conta aqui, porque ele chegaria no segundo ano e não no primeiro ano do Nintendo Switch que a gente está se tratando aqui. Porém, a gente sabe que ele pode servir, e se ele realmente, esse rumor que o Nate The Hate que falou, estiver certo, a gente já pode esperar um pouquinho de potência no console da Nintendo. Porque Final Fantasy VII Rebirth é um dos jogos mais bonitos da geração atual, é um dos jogos mais bonitos de PlayStation 5. Apesar de que tem muita gente na internet que pega uma foto de um lugar lá onde não tem um render muito bom e fala assim, ó, isso aqui que vocês estão falando que é gráfico? Gente, o jogo é bonito. O jogo é bonito. Fora isso, também temos rumores de Metal Gear Solid Delta vindo para o console, que também é um jogo que está para sair, é um jogo que não foi lançado ainda, é um jogo que está para sair para a nova geração. E se ele já está sendo ligado, seria aí o momento em que nós veríamos a Nintendo e o Nintendo Switch 2 recebendo jogos third party ao mesmo tempo em que os jogos da nova geração chegam? Ah, mas o PlayStation 4 e o PlayStation 4 Pro, estaria a Nintendo com o PlayStation 4 Pro de potência ou o PlayStation 4 recebendo os third parties no mesmo dia? Seria muito interessante, porque agora, na atual vida do Nintendo Switch, a gente sabe que a gente, além de jogar os jogos mais capados, às vezes até mesmo com problemas de performance e resoluções baixíssimas, a gente ainda tem que esperar o port ser finalizado. Porque as empresas elas não estão dando conta de fazer o jogo e lançar simultâneo. Pelo menos a grande maioria não lança em simultâneo para a nova geração e para o Nintendo Switch atual. Seria talvez o fim disso. Então já seria um ótimo início para o Nintendo Switch 2. Mas como vocês estão vendo, eu só estou falando de third parties por enquanto e só estou falando de jogos de alto orçamento, jogos com gráficos pesados, né? Mas a gente tem também Assassin's Creed Mirage, também ligado ao Nintendo Switch 2 já no lançamento, ou próximo da data de lançamento. Teríamos também Assassin's Creed Shadows, sendo lançado para o Nintendo Switch também. Também é um outro jogo que está anunciado, que ainda não foi lançado, que vai chegar para a nova geração. E esse jogo está ligado também ao Nintendo Switch 2. Então, aqueles rumores de que as thirds apoiariam massivamente o Nintendo Switch 2, aquilo lá, pra mim, é basicamente certeza, né? A Nintendo ela construiu uma base gigantesca com o Nintendo Switch atual, e a pergunta que fica é quem que é que não quer colocar os seus jogos no Nintendo Switch, não é mesmo? E agora, com o Nintendo Switch 2 tendo uma maior potência, tendo uma performance melhor, viabiliza que esses lançamentos estejam presentes no console. O que, claro, é para deixar todo mundo empolgado, até mesmo você, o mais saudosista que só joga os exclusivos da Nintendo. Você também tem que ficar empolgado com isso, cara, porque quer dizer que muitas empresas third parties estão de olho na Nintendo e estão ali dando o suporte que a Nintendo precisa e merece. Falei em vídeo anterior também sobre a possível chegada aí do vazamento que rolou
da Microsoft trazendo os jogos dela, como Flight Simulator e até mesmo Halo Master Chief Collection, uma coletânea com todos os Halos, né? O Halo 1, Halo 2, Halo 3, Halo ODST e Halo 4. Todos eles chegando também para o Nintendo Switch 2, com aprimoramentos, melhoria de vida e tudo mais, que já é o clássico padrão dessa coletânea. Então a gente já pode começar por aí. Se acaso esses rumores estiverem corretos, como estavam no passado os rumores do próprio Nintendo Switch, do console em si, o que sinceramente, galera, novamente, a gente vai levar como rumor porque é rumor, mas eu não acho muito difícil de eles estarem certos, principalmente porque grande parte desses rumores que eu acabei de mencionar, desses jogos que ainda não foram anunciados pelo Nintendo Switch 2, mas que deveriam aparecer aqui no lançamento, grande parte deles foram mencionados pelo próprio Nate DeHate, que falou da data do Nintendo Switch 2. Então você entende o peso disso tudo? Tá bom. Agora vamos falar de coisa anunciada para o console, né? Porque o Nintendo Switch 2 não tem jogos realmente anunciados para ele, mas a gente tem jogos que vão chegar no Nintendo Switch 2. E caras, como a gente pôde ver no próprio trailer, a Nintendo falando, jogue jogos exclusivos de Nintendo Switch 2 e também jogos de Nintendo Switch 1 no Nintendo Switch 2 por meio da retrocompatibilidade. Então a gente já pode esperar o Metroid Prime 4 rodando no console. Eu acho muito difícil a Nintendo desperdiçar uma oportunidade e dar um upgrade no Metroid Prime 4, que a gente já viu que tá rodando muito lindo no Nintendo Switch atual. Imagina no Nintendo Switch 2. Ah, Marcel, mas a Nintendo não é de fazer muito isso. Pois bem, a Nintendo, ela também não era de dar sequência no seu console com número. Ah, me falaram lá, não, mas o Nintendo 3DS e Nintendo 2DS. Gente, isso não é uma sequência numérica, por favor. Nintendo 3DS relacionado ao 3D, é o DS com 3D, entende o nome? Nintendo 3DS. O 2DS, tiraram o sistema 3D, tiraram a chavinha 3D, ele não tem foco em 3D, é o Nintendo 2D, porque ele não tem a opção de se jogar os jogos em 3D. Então é nomenclatura o nome do jogo, mas não é uma sequência, não é um nome sequencial, onde muitos também duvidavam que seria um Nintendo Switch 2. E tá aí a Nintendo, a nova Nintendo que a gente está conhecendo agora, do presidente Funtaro Furukawa, colocou um nome sequencial, uma sequência direta. E para mim, sinceramente, não tem e não teria nome melhor. Eu gostava muito da ideia de Super Nintendo Switch, é muito legal. Mas, caras, por via das dúvidas, Nintendo Switch 2, todo mundo sabe que é uma sequência, todo mundo sabe que é o novo. Até quem não acompanha, como nós, vai saber que é o novo. Ah, meu filho quer um Nintendo Switch. Tem Nintendo Switch 1 e Nintendo Switch 2 aqui na prateleira. Mas vai saber que o Nintendo Switch 2 é o mais novo. É óbvio. Então isso caiu muito bem e eu tenho certeza também que vai ser muito bom para a Nintendo. Também ajudando a Nintendo ter um ótimo primeiro ano de vida. E aí a gente viu lá no trailer Mario Kart 9, 10, eu não sei como é que você, X, né? Não sei como você prefere chamar, mas chame do que você quiser, tá bom? Pra mim ainda vai ser o 9, eu sei que o World Tour é canônico, mas pra mim ainda vai ser o Mario Kart 9. Mas, vamos lá, chame do jeito que você quiser, ok? Mas a gente viu lá na demonstração do console o Mario Kart 9 rodando no Nintendo Switch 2. E pra mim também, como eu já tinha dito anteriormente, é um jogo que faz muito sentido a Nintendo trazer pro lançamento do console Day One. É um jogo, é um system seller. Muita gente comprou o Nintendo Switch atual por conta de Mario Kart. E um Mario Kart totalmente dedicado para o Nintendo Switch 2. O Mario Kart 8, para você que não sabe, eu falei no vídeo anterior também, ele tem mais de 10 anos. Ele foi lançado em 2014 no Wii U, foi portado para o Nintendo Switch e é esse fenômeno de vendas que a gente vê hoje em dia. Então faz muito sentido, na minha opinião, a Nintendo trazer o novo Mario Kart já Day One e já lançar o Nintendo Switch 2 com o Mario Kart ali do lado, na prateleira para você comprar junto com seu console. Tá, mas o Mario Kart e o Metroid Prime 4 ainda não te empolgaram? Caras, olha os jogos third que eu falei no começo do vídeo e olha os dois jogos de peso. Lembrando que o Nintendo Switch 2 ainda não tem data de lançamento, mas especula-se que ele possa ser lançado ali por meados de junho. Se ele for lançado em julho, é metade do ano. Mês 6 é metade do ano. Então sobrariam 6 meses restantes do ano pra gente ter Metroid Prime 4, Mario Kart 9, também Pokémon Legends EA, que é um outro jogo muito aguardado que foi anunciado e estará presente no Nintendo Switch 1, mas também algo com um pack de aprimoramento para o Nintendo Switch 2 aproveitando o lançamento do console. Então, caras, ao meu ver, já logo de cara,
com todos esses exclusivos, Metroid Prime, Pokémon e Mario Kart, fora aquele monte de third que eu falei, fora Metaphor ReFantazio, Elden Ring e muitos outros também que estão sendo ligados e cogitados como jogos de lançamento do primeiro ano do Nintendo Switch, pra mim, só isso, em 6 meses, eu não vou ter grana pra comprar tudo isso. Só isso em 6 meses já mostra que o Nintendo Switch 2 vai vir com tudo. E com certeza teria um ano fenomenal, um ano incrível. Mas se ainda não fosse o suficiente, a gente ainda tem rumores de final de ano, aquele jogo Holiday Sale, sabe, para vender nas épocas de festa, Natal e tudo mais, a gente tem rumores de um novo Mario 3D. Seja mundo aberto ou não, um novo jogo da linha 3D da franquia Mario. E a gente sabe muito bem da potência que teria esse jogo. A gente sabe da potência que eu tô falando, não é qualidade gráfica, mas o potencial número de vendas, tanto de consoles como do próprio jogo em si. Mas, obviamente, que um jogo da franquia Mario é um system seller incrível para Nintendo. Então você entende que em menos de 6 meses ou 6 meses teríamos Pokémon, Mario Kart, Metroid Prime e um Mario 3D. Isso tudo se esses rumores estiverem corretos. Obviamente, tem muita coisa que a Nintendo nem anunciou ainda, e em fevereiro a gente vai ter um Direct focado no Nintendo Switch atual, onde todos os jogos que serão lançados para ele, obviamente, serão jogados no Nintendo Switch 2. Então, pessoal, para mim, fica muito claro que o Nintendo Switch 2 está chegando com tudo. Seu primeiro ano de vida vai ser incrível. E eu só tô contando aqui 2025 como primeiro ano de vida. Não tô contando se ele sair mês 6 até mês 6 de 2026, porque daí a gente pode incluir o Final Fantasy Rebirth e mais alguns outros jogos nessa equação. Então vamos falar aqui como que serão os primeiros 6 meses de vida do Nintendo Switch 2. Pra mim já não há mais dúvida. Vai ser no mínimo incrível. Eu quero saber o que é que você acha desse primeiro ano, desses primeiros 6 meses de vida do Nintendo Switch 2. Você acredita nesses rumores? Lembrando que os rumores já estavam certos no passado. Você acredita nos rumores? Quais jogos eu não mencionei aqui que você acha que pode vir, ou qual outro jogo que está sendo ligado ao Nintendo Switch 2 por um novo rumor, que eu também não comentei aqui, que pode fortalecer ainda mais essa lineup inicial, ainda mais esse primeiro ano do console. Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Tá pintando um vídeo aqui em cima para você continuar aqui comigo e um botãozinho aqui embaixo para você se inscrever caso ainda não seja inscrito aqui no canal. Eu espero muito ver você no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!